Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O caso de hoje é sobre Lázaro Barbosa de Souza. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos: estupro, violência contra a mulher, roubo e assassinatos. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. Lázaro Barbosa é atualmente o criminoso mais procurado do país. Ele é considerado extremamente perigoso e, de acordo com a polícia, não pensaria duas vezes antes de matar. Se souberem informações que possam ajudar a polícia, denuncie. O telefone para as denúncias é o Disque 197. Oi, gente, tudo bem? Estou interrompendo esse episódio para dizer para vocês que hoje, no dia 28 de junho de 2021, o Lázaro foi encontrado pela polícia. Ele foi baleado e morto em Goiás, no 20º dia de buscas. Queria pedir desculpa pelo barulho. Eu tô tentando gravar essa atualização já faz um tempo e simplesmente não fica silêncio. E é justamente por isso que eu gravo o podcast de madrugada, pro áudio sair numa qualidade boa de ser ouvida. Então, vai ser só esse trechinho que vai ter esse barulho insuportável, tá bom? Bom, o Lázaro foi morto após um confronto com a polícia. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia e a população local comemoraram a captura e a morte dele. E ele já estava sendo procurado pela polícia há 20 dias, após supostamente ter cometido vários crimes, né? Supostamente porque ele não foi condenado a nada, ele só era acusado. Então, ouçam o episódio e ao final eu vou contar detalhes de como foi essa captura, esse confronto, o que aconteceu no hospital, porque encontraram coisas, né, no bolso do Lázaro. Então, ouçam o podcast e ao final tem atualização. O texto que está servindo como roteiro desse podcast foi publicado no dia 24 de junho de 2021, lá no blog do The Crime Brasil. Portanto, todas as informações que vou passar para vocês são correspondentes até a data do dia 24 de junho de 2021. O caso do Lázaro é o caso provavelmente mais repercutido no país hoje em dia. Então, é claro que vem com várias informações sensacionalistas e coisas que a mídia utiliza para agregar na história e deixar a história mais sombria, para deixar realmente as pessoas mais curiosas e especulando sobre o caso. Esse podcast não tem o menor objetivo de fazer isso. Então eu vou citar para vocês algumas coisas, vou ressaltar, né, para vocês algumas coisas que eu vou deixar de fora do podcast que tem sido noticiado na mídia. Bom, então a primeira observação que eu preciso fazer é que nesse podcast e também no texto do blog, o Lázaro não foi considerado um condenado pelos últimos crimes noticiados, porque ele não respondeu nenhum processo e ele ainda nem é acusado, ele só é um suspeito. Então, é assim que ele será tratado, enquanto suspeito desses últimos crimes. Outra coisa, não vou colocar informações sobre a família dele, nome de esposa, dos filhos e da mãe, por uma questão de segurança, porque eles já vêm recebendo ameaças de morte de pessoas que estão inconformadas com as atitudes do Lázaro. E é claro que as últimas notícias vão nos trazer sentimentos de angústia, medo, revolta, mas nós não podemos, de forma alguma, responsabilizar outras pessoas pelos crimes do Lázaro. Inclusive, em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, a esposa do Lázaro relata que as vizinhas dela avisaram para ela não sair na rua porque as pessoas estão comentando na cidade que deveriam pegar a esposa do Lázaro e cortar o pescoço dela para ver se ele se entrega. A mãe do Lázaro também tem recebido ameaças de morte e ela afirmou em entrevista que a vida dela acabou e ela precisou fugir para outro estado. E assim, gente, é muito triste que pessoas que se dizem inconformadas com as atitudes violentas do Lázaro queiram retribuir na mesma medida. E ainda mais com outras pessoas, né? Não com ele apenas, com pessoas da família dele que não tem nada a ver. Num ponto ético e de humanidade, isso já seria contraditório, porque são capacidades como a empatia e o discernimento que nos difere de uma pessoa que comete crimes. E numa perspectiva jurídica, existem princípios específicos que tratam da responsabilidade pessoal do agente.
em que são assegurados que somente o autor de um crime é responsável por seus atos. Dessa forma, só responde pela conduta o agente que a praticou, sendo a sua responsabilidade pessoal. E essa responsabilidade não é, nunca, de forma alguma, jamais, transferível a terceiros. Além disso, eu também vou citar o princípio da intranscendência, ou o princípio da pessoalidade, personalidade ou intransmissibilidade da pena, que garante que apenas a pessoa sentenciada poderá responder pelo crime que praticou. E aí aqui, esse princípio já vai ser num momento posterior, né, à condenação. Só a pessoa vai poder responder por aquela condenação, jamais outra pessoa. Sendo assim, ninguém além do agente pode ser responsabilizado por um crime. Outra coisa, o poder-dever de punir é tão somente do Estado, e por mais que a sociedade se sinta revoltada, não cabe a ela decidir quem e como será penalizado. Ainda mais quando são pessoas que não têm nada a ver com o fato. Quando uma pessoa se diz contra a violência ou abomina as atitudes do Lázaro, mas ameaça a família dele e tenta retribuir com mais violência, ela na verdade não é contra a violência. Ela só tem uma violência seletiva, que vai agir de acordo com seu próprio código moral de conduta, definindo quem merece ou não ser tratado com violência. E não dá pra gente criticar uma conduta agindo de forma proporcional a ela. Outra ressalva importante é que eu não vou entrar na questão religiosa que vem sendo noticiada por 2 motivos. O primeiro é porque eu acho muito conveniente que um criminoso ou a própria sociedade responsabilize entidades acerca das atitudes criminosas de alguém. Porque tá sendo noticiado, né, que o Lázaro é macumbeiro, que a mãe dele é macumbeira, não sei o quê. A gente não pode tentar justificar crimes de pessoas por elas estarem supostamente possuídas, ou por qualquer outra questão que faz com que as pessoas criem teorias sobrenaturais sobre crimes que claramente foram cometidos por uma pessoa consciente dos atos que estava praticando. E o outro motivo é o preconceito que se agrava com relação às religiões afro-brasileiras, que não tem absolutamente nada a ver com o cometimento de crimes. E já é bizarro o quanto que a população, no geral, tem preconceito com as religiões afro-brasileiras. Não tem respeito algum pelas religiões, menospreza, criminaliza essas religiões. É nojento o que a sociedade faz. Então, me incomoda muito o fato de religião de criminosos católicos nunca serem levantadas ou noticiadas num nível de fazer as pessoas acreditarem que aquela pessoa só cometeu o crime porque é católico. E outra, né, gente? A Igreja Católica foi a igreja que mais matou na história. Então, vamos dar uma segurada, né? E depois disso tudo, vamos finalmente à história do Lázaro. Algumas informações, né? Porque não tem toda a história dele. Lázaro Barbosa de Souza nasceu no dia 27 de agosto de 1988 no município de Barra do Mendes, na Bahia. Não se tem informações concretas sobre a infância dele, mas tudo indica que tenha sido uma vida de pobreza, pois o Lázaro costumava caçar na mata para que a família conseguisse se alimentar. Além disso, a esposa do Lázaro disse em entrevista a Roberto Cabrini que a infância dele foi marcada por violência, pois o pai dele espancava ele cotidianamente. Ela contou que um dia o Lázaro apanhou tanto do pai dele que ele começou a sangrar muito e ele foi para casa da avó dele pedir ajuda. E a avó dele ficou horrorizada com a situação e foi lá na casa dele tirar satisfação com o pai. Mas ela ficou tão nervosa que acabou falecendo naquele dia, depois de ter um ataque cardíaco. E isso, a esposa do Lázaro disse, né, que muito provavelmente fez com que ele se sentisse culpado pela morte da avó. Essa entrevista tá no link da pesquisa, então vocês conseguem ter acesso. Eu deixei todo o link da pesquisa, né, lá no texto do blog. E, gente, tava demorando, né, pra revolta dos cachorros atacar novamente. Enfim, tá acontecendo hoje, me perdoem. Bom, voltando. O Lázaro é casado, ele é pai de 2 filhos pequenos, um de 2 anos e um de 4 anos. A esposa dele relata que ele é um bom pai, era um bom marido, atencioso, e que ela não entende por que ele está cometendo todos esses crimes. E ela também pediu, nessa entrevista, para ele se entregar. A mãe do Lázaro também deu entrevistas e, assim como a nora, pediu para o filho se entregar para a polícia. Como eu citei anteriormente, a família dele vem recebendo ameaças graves de morte
E a mãe do Lázaro precisou se mudar de estado por segurança, ela fugiu para outro estado, literalmente. Ela saiu da casa dela porque ela não conseguia mais ficar na casa dela por conta dos crimes que o filho dela vem cometendo, que ela não tem nada a ver. Mas enfim. O antigo chefe do Lázaro também contou ao repórter Roberto Cabrini que o Lázaro era um funcionário tranquilo, quieto e que nunca levantou suspeitas. Os antigos colegas de trabalho do Lázaro disseram que ele era simpático, calado e que nunca falava sobre o seu passado, mas que era um bom trabalhador. Segundo informações levantadas na entrevista concedida ao Cabrini, Lázaro cresceu na mata e caçava desde a infância, como eu também citei no início, né, que ele caçava para a família se alimentar. E hoje em dia, ele é chamado de mateiro porque ele consegue facilmente ficar na mata por dias sem maiores dificuldades. Também foi relatado que ele mesmo fabricava as suas próprias armas, mas essa informação não tem como a gente saber a veracidade, né, se é real ou não. Essas foram as informações mais concretas que eu encontrei sobre a vida dele, né? Foram coisas que eu consegui pegar em entrevistas de pessoas que viveram com Lázaro, né, que conheciam ele, e não coisas que simplesmente saem na mídia. Então eu filtrei muito e essas foram as informações gerais. Agora eu vou passar para o histórico criminal do Lázaro. Bom, o Lázaro foi preso pela primeira vez em 2007 em Barra do Mendes, na Bahia, que é a cidade natal dele. Ele foi acusado por um duplo homicídio, porém, ele conseguiu fugir 10 dias depois para outro estado. 2 anos após essa fuga, ele foi recapturado e levado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Mas ele só foi preso de novo. Ele não foi, na verdade, recapturado, né? Ele foi preso novamente por ser suspeito de cometer outros crimes, como roubo, estupro e posse ilegal de armas. Em 2013, o Lázaro foi submetido a uma avaliação psicológica e no seu laudo médico foi constatada algumas alterações mentais, como, por exemplo, ele ser impulsivo, ansioso, desequilibrado mentalmente e ter preocupações sexuais. Não foi divulgado o que seriam essas preocupações sexuais e nem o que significa. Então, eu não vou especular nada. Em 2014, após atingir o lapso de cumprimento da pena, o lapso, para quem não sabe, é o período necessário para obter a progressão de regime, que é o requisito objetivo, né? Está no artigo 112 da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, bem como o atestado de bom comportamento carcerário, que é o requisito subjetivo. O Lázaro conseguiu atingir, né, esses requisitos e então o juiz concedeu a progressão ao regime de cumprimento semiaberto de pena para ele. Em 2016, o Lázaro evadiu novamente, então não se tem informações quando foi concedida essa progressão. Em 2014, ele atingiu o lapso, né? Mas quando a gente faz um pedido de progressão, isso eu posso dizer com propriedade porque eu faço esse tipo de pedido desde 2016. Quando a gente faz o pedido, pode demorar muito tempo, porque dependendo do reeducando, precisa fazer exame criminológico, dependendo do reeducando realmente, né? Se for um reeducando que cometeu crimes muito violentos, ele vai fazer o exame criminológico nas 3 fases, que é assistente social, psicólogo e psiquiatra. Então, isso demora, porque a maioria das unidades prisionais não tem esses profissionais, então são sempre emprestados, né, de outras unidades. Costuma demorar bastante para que esse pedido seja de fato concedido, né? E depois a progressão não, né? A transferência para outra unidade demora mais um bocado, porque precisa ter vaga em penitenciária de semiaberto. E a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro é superlotado. Então, normalmente não tem vaga e demora também para fazer a remoção do preso. Então, não sei quando que ele conseguiu a concessão, né, da progressão e quando que ele foi transferido. Mas, 2 anos após o cumprimento do lapso, ele evadiu novamente. Depois dessa evasão de 2016, o Lázaro só foi recapturado no dia 7 de março de 2018 e foi encaminhado para uma unidade prisional de Águas Lindas de Goiás, da qual ele também conseguiu fugir no dia 23 de julho do mesmo ano. E aqui, gente, eu sei que vai ter muitos comentários, assim como eu já tô vendo na internet,
de pessoas falando, ah, é porque o judiciário brasileiro é uma bosta, ah, é porque não sei o que, não sei o que lá. Gente, o Lázaro, ele é muito sagaz nessa questão de evasão. Porque se fosse fácil fugir do sistema carcerário, tava todo mundo fugindo o tempo todo. A gente não ia ter mais de 700 mil presos no Brasil. Ia estar todo mundo solto, fugido, evadido. Então, assim, realmente, o Lázaro, ele é um fugitivo nato. Tipo, isso é uma coisa dele, entendeu? Ah, e outra coisa, né, gente? Tô ouvindo gente falar sobre a saída temporária. A saída temporária é extremamente essencial para a ressocialização do preso. A taxa de evasão realmente em saída temporária é somente de 4%, 4,6%, alguma coisa assim, não chega a 5%. Então, esses casos que a mídia gosta de falar, nossa, porque tem um monte de preso que não voltou, é sensacionalismo puro, porque essas são as estatísticas. Para quem não ouviu, o primeiro episódio, né, o episódio 0, na verdade, deu apresentando The Crime, não vai saber, mas eu fui durante 2 anos presidente da Comissão dos Direitos do Penado e Estação Carcerária da OAB da minha comarca. Então, eu entendo um pouquinho do sistema carcerário. Eu sei mais ou menos o que eu tô falando. Nos próximos episódios, inclusive, eu postei no Instagram hoje que a semana que vem o post do blog e o podcast vai ser sobre tráfico internacional de mulheres e exploração sexual, que foi o tema da minha monografia de conclusão do curso de Direito lá em 2017. E nas próximas semanas eu vou fazer, acho que talvez vai ser dividido em 4 etapas, então vai durar um mês, de conteúdo, né, de podcast e tudo mais sobre sistema carcerário, sobre a história do Carandiru. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, fiquem atentos aos próximos episódios, porque vai ser sobre o Carandiru, sobre sistema carcerário. Mas enfim, né? Vamos voltar ao caso, que eu já falei demais. Bom, e depois da evasão do dia 23 de julho de 2018, o Lázaro só voltou para os radares, né? Só reapareceu nos radares da polícia no dia 8 de abril de 2020, quando ele foi acusado de invadir uma chácara e de agredir o morador local, utilizando um machado. O Lázaro teria golpeado esse morador na cabeça e causou um ferimento grave. O morador sobreviveu, mas ele ficou com sequelas em decorrência da gravidade do ferimento. Depois disso, não se teve notícias do Lázaro até o dia 26 de abril de 2021, em que Lázaro teria invadido uma casa em Sol Nascente, no Distrito Federal. Ele trancou o dono da casa junto com o filho em um quarto da residência, levou a dona para uma área de mata próxima ao local e a estuprou. No dia 17 de maio de 2021, ele teria invadido outro sítio também em Sol Nascente, onde ele rendeu e prendeu em um quarto todos os homens da casa, obrigou as mulheres do local a ficarem nuas e a cozinhar para ele sem utilizar nenhuma roupa. No dia 9 de junho de 2021, o Lázaro invadiu um sítio em Incra, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, onde ele assassinou Cláudio Vidal, de 48 anos, e seus 2 filhos, Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos. A esposa de Cláudio e mãe dos garotos, né, Cleonice Marques, conseguiu avisar o seu irmão sobre o que estava acontecendo lá na casa, através do telefone dela, mas antes que o seu irmão pudesse chegar lá com a polícia, Lázaro já havia fugido e levou a Cleonice com ele como sua refém. O irmão da Cleonice Marques chegou cerca de 10 minutos após a troca de mensagens com a irmã, lá na casa dela, e ele ligou para a polícia imediatamente. A polícia também chegou muito rápido e iniciou uma força-tarefa na esperança de encontrar a Cleonice viva. Mas no dia seguinte, seu corpo foi encontrado com sinais de abuso sexual, cerca de 8 quilômetros de distância de sua propriedade. Bom, gente, depois desses crimes brutais que chocaram o país, o Lázaro segue em fuga. Ele invade as residências, faz pessoas refém, recarrega a bateria do celular porque ele tá com o celular acompanhando as notícias. Ele consegue tomar banho nas chácaras que ele invade e depois ele continua a fuga pela mata, provavelmente. A mata que ele provavelmente está é a de Cocalzinho de Goiás.
Eu não vou detalhar cada passo, né, da busca e fuga dele, mas até a data da finalização, né, do texto para o blog, no dia 24 de junho de 2021, já tinha completado 16 dias de perseguição. E aqui fica muito nítido o quanto o Lázaro é realmente bom em fugir, sabe? E o porquê que eu ressaltei um pouquinho antes agora, que é exceção. Quando que a gente viu uma fuga dessas no Brasil? É muito raro. Então, realmente, antes de vocês, não vocês, né, no caso, os ouvintes, mas antes, tipo, da sociedade criticar o judiciário e colocar a culpa no sistema carcerário do Lázaro ter fugido, a gente precisa prestar atenção nos casos isolados, porque o Lázaro, de fato, é, sem dúvidas, um caso isolado. E, gente, eu não sei se deu pra perceber, mas minha voz ficou mais estranha do que o normal. Porque do nada meu nariz entupiu e eu não sei o que fazer. Mas enfim, vamos terminar. Já tá finalizando o podcast, então aguentem firme. Não é novidade que o Lázaro é atualmente o homem mais procurado do Brasil, né? E como esse caso tem grande repercussão, a Ilana Casoy, a criminóloga Ilana Casoy, deu uma entrevista pra Jovem Pan. Também deixei na descrição das fontes de pesquisa. E nessa entrevista, ela diz que o Lázaro não pode ser considerado um serial killer, pois nós não sabemos as reais motivações dos seus crimes. E para os leitores e ouvintes do The Crime, né, isso já tá batido. Porque a gente sabe que para considerar alguém enquanto um serial killer, os crimes precisam apresentar razões de cunho psicológico, sendo a maioria delas impulsos sádicos e ou sexuais, dentre outras definições importantes, né? Para quem não entendeu muito bem, volta uns episódios e escuta sinais de perigo, principais características de um serial killer, que isso vai ficar batata para vocês, esse assunto aqui. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que o Lázaro é um criminoso sexual perigoso e um assassino frio e violento. Ele passou a vida fugindo e parece ser muito bom. Parece não, né? Ele é muito bom em se esconder da polícia. Porque a Força Tarefa, salvo engano, conta com mais de 300 policiais. E se você souber de alguma informação relevante que possa ajudar as autoridades a encontrá-lo, denunciem no Disque 197. Bom, gente, eu tô aproveitando que eu gravei a atualização para regravar o finalzinho do episódio, porque meu nariz entupiu, minha voz tava uó, e assim, tava com voz de sono também, né, porque eu gravo de madrugada. E é horrível porque eu fico com voz de sono, mas em compensação não tem tanto barulho e interrupções igual tem quando eu gravo durante o dia. Pra gravar essa atualização aqui foi uma luta. Eu comecei a gravar às 2h30, agora são 4h40 e eu não consegui terminar ainda, porque fica o tempo todo começando um barulho muito grande que eu não consigo gravar. Mas enfim, eu falei no episódio, né, que tinham mais de 300 policiais na força-tarefa da busca pelo Lázaro, mas na verdade são mais de 270, mas parece que não chega a 300 policiais. 300 ou 270, um pouco mais de 270, tá ali na mesma, né? Mas oficialmente esses são os números. Bom, gente, agora vamos às atualizações desse caso. Tudo que eu vou passar para vocês agora são palavras oficiais do secretário de Segurança Pública de Goiás, o Rodinei Miranda. Então, não é notícia de jornal, especulação, como vem sendo noticiado desde sempre, né? Como eu deixei bem claro no início desse podcast. Então, vamos lá. O secretário de Segurança Pública deixou bem claro que esse não era o desfecho que a corporação queria. Eles queriam que o Lázaro fosse preso e levado à justiça para responder pelos seus crimes. Mas, segundo o secretário, o Lázaro disparou contra os policiais que não tiveram outra escolha a não ser revidar. Não tem confirmação de que o Lázaro de fato disparou, porque nenhum policial ficou ferido. Em compensação, o Lázaro tem muitas marcas de tiro na cabeça e no tórax. Eu recebi as imagens do corpo dele e tá assim, bizarro. Soa muito como uma execução, mas eu não vou especular. Eu concordo com as palavras do secretário.
Também acho que o desfecho poderia ter sido outro. Eu também gostaria que ele tivesse sido preso e levado à justiça para responder pelos seus crimes, porque agora ele tá morto e é isso, sabe? Tipo, não tem consequências quando a gente tá morto. São especulações, né, sobre o juízo final e tudo mais. Então, ele não vai sofrer nenhuma consequência dos crimes que ele cometeu. Ele simplesmente morreu. E é isso. Mas continuando, segundo Rodinei, o Lázaro teria descarregado toda a munição contra os policiais, que acabaram revidando. Aí ele enfatiza que nenhum agente ficou ferido e que o Lázaro foi socorrido e encaminhado para um hospital de Águas Lindas, mas ele não resistiu aos ferimentos. Imagens do suspeito, né, do Lázaro, mostram que ele foi atingido por vários disparos no crânio e no tórax, que é realmente o que eu vi nas imagens, tá muito feio. Ele tem um machucado muito forte, assim, na cabeça do lado direito, como se fosse uma erupção no crânio, realmente. E várias marcas de tiro, várias perfurações por todo o tórax. No rosto também tem algumas. O olho dele tá todo vermelho, de sangue, né? Provavelmente vasos estourados. São imagens tensas. Pra quem não estuda medicina legal, pra quem não tá acostumado com esse tipo de imagem, fica mais chocado ainda. Ainda segundo o secretário, o cerco contra o Lázaro começou a se fechar na noite de domingo, 27, né? Que foi ontem, dia 27. E ele foi visto através de câmeras de segurança que viram Lázaro próximo à casa da ex-sogra e da ex-mulher dele. E aí o secretário fala que o Lázaro adentrou na mata e começou a gritar que meteria bala na cara dos policiais. Sobre esse acobertamento, o Rodinei reforçou que o Lázaro só conseguiu fugir tantos dias porque muito provavelmente ele tinha uma rede de apoio que acobertava a fuga dele, que auxiliava ele na fuga com moradia, roupa, alimentação e enfim. E aí eles falaram, né, na entrevista o secretário, que inclusive a participação da ex-esposa, da ex-sogra e do fazendeiro são quase certas. Só que ainda estão investigando. No momento que eu tô gravando essa atualização, a ex-sogra e a ex-mulher do Lázaro ainda estavam sendo interrogadas. Então, não se tem informações sobre o que elas disseram. E quando o Lázaro foi para o hospital, os profissionais de saúde encontraram dinheiro no bolso dele, uma quantia de cerca de R$ 4.400. Então, segundo o secretário, isso reforça ainda mais que ele tinha ajuda e, inclusive, provavelmente um plano de ir para fora do país. O secretário ainda disse que há outros 8 inquéritos em aberto e que são associados a Lázaro como autoria ou participação de crimes. Os objetos que foram encontrados com Lázaro ainda estão passando por perícia e o secretário reforçou que vai se reunir com a Polícia Civil ainda hoje para detalhar as novas nuances das investigações. E essas foram as informações oficiais sobre a captura e a morte de Lázaro. Foi um fim trágico para crimes mais trágicos ainda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos spoilers dos episódios da semana que vem e das próximas semanas. Siga lá no Instagram, Tainá Bavaresco. Sigam o The Crime no Instagram, The Crime Brasil. E se inscrevam no canal do YouTube, que vai ajudar muito. Até segunda que vem.